O nosso coração é vil, é enganoso, e ninguém pode chegar aos céus pelas suas obras. Esse é o grande problema da religião. A religião afirma que é possível a salvação pelo fazer, pelo esforço, mas a Bíblia diz que o problema é a fonte, ou seja, é o nosso coração contaminado pelo pecado. Isso é fato e nós sabemos muito bem. Quando nós olhamos, meus irmãos, para os nossos heróis do passado, do Antigo Testamento, vamos perceber que eles eram pecadores, todos eles. Por exemplo, Abraão, o pai da fé, já estudamos aqui na igreja, muitas vezes ele desobedeceu ao Senhor, não confiou no Senhor. Por exemplo, também um grande homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem maravilhoso, piedoso, um homem que temia tão somente a Deus e mais nada, mas pecou, pecado sério, adultério e assassinato. Todos os homens do passado, eles pecaram e não têm condições morais de chegar na presença de Deus. Assim sendo, meus irmãos, diante dessa realidade, já que somos pecadores, já que o nosso coração é enganoso, nós precisamos de um Redentor, precisamos de um Salvador, precisamos de um representante nosso diante de Deus. E esse representante, ele passou 33 anos nessa terra e não pecou, nem por palavra, nem por obra, nem por ação e nem por omissão. Jesus Cristo foi perfeito. Eu sei que essa doutrina da perfeição moral de Jesus, nós não podemos entendê-la, porque tudo que nós conhecemos, tudo, absolutamente tudo é imperfeito. Tudo que nós tocamos, tudo que nós olhamos é imperfeito. Mas Jesus Cristo, ele foi perfeito. Somente ele viveu nessa terra sem desobedecer à lei. Ele foi perfeito do início do seu nascimento lá em Belém até o último dia na rua de cruz. Ele foi perfeito e por isso ele agradou completamente a Deus. Assim sendo, a nossa salvação depende de Jesus. Quando nós afirmamos a nossa confissão de fé evangélica que o homem é salvo pela graça de Jesus, nós estamos dizendo isso. Eu preciso de Jesus para ir para o céu. Eu preciso que ele me represente diante de Deus o Pai. Isso é mais do que religião. A religião, conforme nós já vimos, diz: olha, você pode ser salvo, você pode ir para o céu, se você nessa terra se esforçar, for caridoso, fazer por onde. Nós não conseguimos. Nós somos egoístas por natureza. Nós temos, por exemplo, aí uma religião bastante popular no nosso país, o Espiritismo. E o Espiritismo prega a bondade, a misericórdia, a caridade, o amor ao próximo. Você sabe disso. Porém, a ideia espírita é a seguinte: olha, se você proceder assim, uma alma piedosa, uma alma devota à prática do bem, em uma outra vida você vai ser melhor. Você vai evoluir, você vai progredir. Você fazendo o bem, você pode ser um príncipe. Se você fazer o mal nessa terra, não ajudar o próximo, você pode ser um sapo. Ou seja, percebendo que não existe de fato caridade e amor, é barganha. Ou seja, é fazer para receber. No fundo, o espírita, e não está pensando no objeto que ele ajuda, acolhe. Pelo contrário, ele está pensando em si.
no seu próprio bem futuro. Além de ser um engodo, uma mentira, uma ilusão, mas é uma religião calcada no egoísmo pessoal. Então, meus irmãos, nós devemos fazer o bem como consequência da nossa salvação em Cristo Jesus. Ora, se eu sou eleito pela graça de Deus, não por obra minha, eu sou eleito e o caminho para o céu, como gratidão, eu vou fazer o bem, não esperando recompensa nenhuma. Não foi assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Devemos fazer o bem sem esperar recompensa. Fazemos o bem com a mão, escondemos da outra. Então não existe a possibilidade de salvação pelos nossos próprios méritos. Nós somos pecadores e dependemos totalmente do Senhor Jesus. Então nós encontramos aqui a resposta básica. Nenhum homem por si mesmo, ou por qualquer graça que recebe nesta vida, é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os viola por pensamentos, palavras e obras. Nem o Espírito Santo é capaz de produzir no nosso coração uma vida totalmente piedosa, no sentido de não pecar. Nem ele, nem o poder do Espírito Santo. Eu sei que ao longo da história da igreja, um grupo liderado por John Wesley, ele acreditava e pregava nessa possibilidade de se alcançar um coração bondoso de tal maneira que atinja a perfeição, através de métodos e pela capacidade do Espírito Santo. Mas isso não se confirma. A Bíblia despreza. Evidentemente, John Wesley, ele, por não ser reformado, ele não acreditava na depravação total da raça humana. Quando nós lemos um texto como esse, a gente percebe a nossa dependência total de Jesus, da graça dele, da bondade dele, da misericórdia dele. É claro, meus irmãos, para a gente concluir, é interessante que você entenda que nós jamais iremos conseguir atingir o padrão de perfeição nessa terra, jamais. Mas o nosso desejo deve ser nessa tentativa. Nós devemos amar a lei de Deus, ou seja, a diferença nossa, que pertencemos ao Senhor, para o mundo rejeita os 10 mandamentos, o mundo dá as costas aos 10 mandamentos, nós não. Nós olhamos para a lei moral, para os 10 mandamentos, nós não conseguimos atingir, mas é um desejo pessoal, é uma ambição santa, cumprir cada mandamento do Senhor. Nós anelamos, nós desejamos, tanto é que quando nós pecamos, nós sentimos uma tristeza profunda no nosso coração, vamos às lágrimas, existe uma sensação de frustração e até mesmo de desespero. E nós encontramos no perdão do Senhor fortalecimento, força para continuarmos nessa terra. Um dia nós seremos perfeitos lá no céu. Lá no céu nós não iremos pecar. No céu nós seremos absolutamente perfeitos, assim como o Senhor Jesus o é. Os ímpios, antes de irem para o inferno, para a perdição, Deus vai colocar a lei moral, os 10 mandamentos, e haverá uma consciência profunda de pecado, mas não haverá o perdão de Deus, a graça de Deus. Por isso que aquele que for para o inferno, jamais ele vai afirmar: olha, o juiz foi parcial, injusto. Eles odiarão profundamente o juiz, Jesus, mas terão consciência profunda de violação da lei do Senhor. E lá no céu nós seremos gratos ao Senhor Jesus,
por cumprir a lei em nosso lugar. E nós iremos fazer o quê? Então, iremos louvar, 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 agradecer, agradecer, agradecer ao Cordeiro Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Nós vamos, meus irmãos, orar ao Senhor. Estamos num momento de oração. Vamos colocar diante de Deus alguns pedidos que nós temos conhecimento. Vamos orar pelo pai do nosso irmão Josinaldo Cosme, pedindo a bênção de Deus na sua vida, força. Deus é poderoso para curar, para salvar a alma. Então vamos orar por ele. Também vamos orar pela nossa irmã Zefinha. Vamos orar também pelos idosos da nossa comunidade, pedindo a bênção de Deus nas suas vidas. Vamos orar pela nossa igreja, que ninguém seja acometido desse mal e que nós possamos ter nossos corpos protegidos pelo Senhor. Se pegarmos, que seja algo suave e não venhamos a sofrer com essa doença. São esses motivos de oração. Você pode ter um outro motivo na sua casa, então você ora ao Senhor, pedindo graça. Nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, nos colocamos na Tua presença mais uma vez, reconhecemos a nossa profunda dependência do Senhor Jesus. Ele vive a nossa vida, nós somos pecadores agraciados e queremos Te agradecer. Abençoa aqueles que sofrem, abençoa o Pai do nosso irmão Josinaldo, trazendo cura para o seu físico. Cremos no Teu poder ilimitado, que haja também encontro com o Senhor, que haja reconhecimento ao Pai que Deus é o Senhor dos céus e da terra, e que ele seja guardado pelo Senhor. Que o Senhor venha trazer também ânimo para Josinaldo, para a sua família, trazendo consolação, esperança, trazendo motivação. Em tudo, ó Pai, nós queremos Te agradecer e queremos Te louvar. Consternados com o seu falecimento, tem o dom de convidar parentes, amigos e familiares para o seu sepultamento. Abençoa também, ó Pai, os idosos da nossa comunidade. Que o Senhor venha trazer para cada irmão nosso conforto, proteção, que eles possam descansar no Senhor, tenham esperança, a fé aumente. Abençoa, Senhor, a nossa igreja nesse momento tão difícil, que o Senhor esteja nos nossos lares. Sabemos, ó Pai, que muitos nesse confinamento estão deprimidos, isolados, muitas pessoas ao longo desse planeta, mas que o Teu povo seja visitado pelo Teu Espírito, que o Teu povo seja confortado pelo Teu Espírito. Senhor, prepare o nosso coração para voltarmos às atividades aqui na nossa comunidade, que o Teu nome seja glorificado, exaltado, seja nos nossos lares, seja de maneira comunitária, mas que nós possamos viver para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja presbiteriana Moriá, que nós possamos continuar progredindo, crescendo. Sabemos, ó Pai, que o mundo está sob disciplina do Senhor, a igreja está sob disciplina do Senhor, que nós possamos valorizar o Senhor, valorizar os Teus projetos, a igreja, que nós possamos amar o Senhor, e que esse infortúnio, esse momento difícil, sirva de lição, para que a nossa alma se apegue ao Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo, amém. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Nós não sabemos quando nós iremos voltar às nossas atividades no nosso templo, de maneira comunitária, não sabemos qual vai ser a nova medida do governo estadual, o decreto vai até sexta, não sabemos se vai ter um prolongamento, não sabemos, mas nós iremos entrar em contato com os irmãos. Se de repente houver uma flexibilização, nós iremos ter cultos aqui no nosso templo, mas cultos
restritos a poucas pessoas. Talvez podemos pensar em 3 cultos, pela manhã, finalzinho da tarde e à noite, e você vai escolher: pastor, eu quero estar às 9 horas, pastor, eu vou estar aqui às 5 horas, pastor, eu vou estar aqui às 19 horas. E nós não queremos mais de 20 pessoas aqui no nosso templo. E evidentemente os idosos ficam em casa, as crianças, os doentes, apenas 20 pessoas aqui. Já falamos com o nosso irmão Taíde, nós iremos marcar locais onde cada um vai ficar com 1,5 metro de distância um do outro. Nós já providenciamos aqui álcool em gel, também nós temos aqui máscaras para quem desejar cultuar o Senhor. Então vamos aguardar e que Deus nos abençoe. Mas fica ainda aquela proposta de fazermos culto nos lares. Você pode reunir a sua família, mais uma família, não tendo idoso, não tendo doente, nós podemos fazer um culto. Já fizemos 5 cultos aqui nesse período, mais ou menos umas 8 famílias já receberam. Temos mais uma casa para fazermos nos próximos dias. E assim, irmãos, a igreja anda, a igreja não para, a igreja não vai ser destruída, pelo contrário, nós vamos sair dessa pandemia mais fortes, podem ter certeza. Deus abençoe e eu estou à disposição de qualquer irmão que queira conversar comigo. Forte abraço, que Deus esteja conosco. Amém.